Filipenses 4, versos 6 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no verso 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos que estão aqui na Tua casa. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. E certamente Tu tens algo reservado para nós, Senhor. Que eu seja, Deus, pela Tua misericórdia, um canal Teu, um instrumento para comunicar a Tua vontade esta noite para os Teus filhos. Aplica, ó Deus, a Tua palavra aos corações dos Teus filhos, para que eles sejam praticantes, ó Deus, obedientes à Tua voz. Ó Deus, que toda ação maligna, que toda ação humana de oposição à Tua palavra seja repreendida no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade para agir em nosso meio, para fazer conforme Te apraz. Deus, fala conosco, fala de dentro, fala do pensamento, fala em meio ao silêncio, brada das nuvens, Senhor, fala da sarça, fala ao nosso coração, nos dá uma direção. Precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Meus irmãos, um dos grandes males do nosso cotidiano é a ansiedade. Se eu trouxer uma mensagem hoje sobre ansiedade e repeti-la quinta-feira, próximo domingo, ela continuará contemporânea. Porque a ansiedade é algo que está sendo tão comum no nosso meio, que às vezes até nos acostumamos com a ansiedade. E existem algumas explicações sobre a causa da ansiedade, e não é um tema novo, é algo que já ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou sobre ansiedade, os apóstolos falaram sobre ansiedade, mas o que é que tem acontecido hoje no nosso meio que tem agravado esse mal? O avanço tecnológico, sem sombra de dúvidas, é um dos motivos. A velocidade da informação. Hoje você se comunica com a China, com o Japão, do outro lado do mundo, em menos de um segundo. Você manda uma mensagem e ela volta em menos de um segundo. A velocidade da informação é tão grande hoje em dia que para acompanhar as coisas é difícil. A tecnologia também nos trouxe algo muito maravilhoso: o celular, o Zap, o Messenger. Você conversar com as pessoas, estar online, mandar e receber mensagens, é muito bom, como aproximou na comunicação. Mas infelizmente, o celular tem sido um instrumento causador de ansiedade, não só para adultos, mas para crianças também. Muitas crianças logo cedo estão demonstrando uma extrema ansiedade, não tem paciência para aprender, não tem paciência para ouvir. Estudos recentes, fiquei abismado quando ouvi do meu professor da pós,
ele disse que foi analisado o cérebro de uma criança que passa o dia todo no celular, tablet, assistindo vídeos, jogando, interagindo com esse recurso tecnológico. E se percebeu que regiões do cérebro dessa criança estavam vazios, estavam faltando ser preenchidos. As crianças perdem o interesse pelo ensino porque o que ocorre no celular é mais atrativo e eles não se esforçam muito para poder desenvolver o seu raciocínio. A gente acha que se torna inteligente por um lado, mas por outro lado são prejudicados de forma terrível. Não tem mais paciência em brincar aqueles brinquedos de montagem, em fazer algumas atividades que normalmente as crianças fazem. Estava recentemente na festa das crianças do colégio dos meus filhos e vi quantas e quantas crianças, parece que todas estão sofrendo o mesmo mal da ansiedade. Ansiedade que nos vem quando nós tentamos nos comunicar com alguém do outro lado do zap e a resposta não é imediata, já ficamos logo com raiva. O que é que está acontecendo que fulano de tal não está me respondendo? Será que está com raiva de mim? Será que eu fiz isso? Será que não sei o quê? E começa a antecipar situações, trazer problemas fictícios para o presente e começa a sofrer agora. E fulano pode estar dormindo, fulano pode estar trabalhando, fulano pode estar estudando, pode estar tomando banho, pode estar fazendo outra coisa, conversando. Mas o celular causa isso, por causa da velocidade da informação. E outros instrumentos também, como as redes sociais. Você vê fotos, selfies e mais selfies, né? Uma realidade distante da nossa realidade muitas vezes. E isso define um padrão a ser seguido. E nós olhamos para as fotos, as pessoas aparentemente felizes, vidas perfeitas, famílias perfeitas, estilos de vidas perfeitos, e nós nos alimentamos daquilo e queremos copiar, e não conseguimos copiar, não conseguimos alcançar aquilo que nós precisamos alcançar para viver aquela vida. Isso nos causa frustração e gera em nós ansiedade, gera em nós o chamado também corriqueiro estresse. Tudo está ligado. Nós recebemos da mídia uma imposição de que você tem que ter. Eu lembro que quando criança eu ouvia isso, nos idos de 1980, eu ouvia: olha meu filho, você quando crescer só vai valer o que você tem, estude, trabalhe, porque você só vale o que tem. Isso é uma tremenda falácia. Isso é uma filosofia que muitas vezes nós seguimos essa filosofia, vivemos com essa, entre aspas, verdade, e perseguimos comprar, consumir, possuir, para nos mostrar alguém que nós nem conhecemos. Compramos coisas que não precisamos para impressionar quem não conhecemos. Essa é a máxima do consumismo, segundo Hernandes Dias Lopes. Então, todo esse avanço, toda essa mudança, todas essas melhorias, essa evolução da sociedade nos causa uma vida de ansiedade. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa com a alma presa, é uma pessoa vazia de esperança. Uma pessoa ansiosa, ela está estrangulando suas emoções, está sufocando a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos estão escravos de um vazio que ela tenta preencher em coisas que não tem condição e capacidade de suprir, de lhe dar respostas. Isso gera ansiedade. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos, ao escrever esta carta, estar ansioso. Primeiro, ele estava preso em Roma. Você sabe que no contexto em que ele estava vivendo, ele não sabia se
poderia receber um veredito de morte no dia seguinte, ou se seria solto. Ele não sabia, por exemplo, o que estava se passando muitas vezes com os irmãos das diversas igrejas, os diversos lugares que ele passou, e ele amava muito aqueles irmãos, e muitas vezes a comunicação não chegava. Ele recebia informações de alguns, mas nem sempre de todos. Isso poderia gerar ansiedade. Não tinha zap, ele não tinha como mandar um zap e visualizar no Face o que estava acontecendo na igreja de Filipos. Ele estava num ambiente totalmente favorável para uma vida de ansiedade. Mas ele escreve à igreja de Filipos uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Ele não escreve contando os seus problemas de forma amargurada, mas ele fala de palavras de exortação à alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E ele manda essa carta grato, com um coração grato, porque a igreja de Filipos, ainda que pequenininha, era uma igreja que contribuía com o seu ministério. E ele tinha momentos, mesmo preso, mesmo naquela situação difícil, algemado, com condições subhumanas, ele tinha ainda força, alegria, para escrever, incentivar os outros a ter alegria, a ter esperança, a não ter uma vida de ansiedade. A situação dele, as circunstâncias dele, dizia que não, mas ele não vivia por vista, ele não vivia pelo que vê no Facebook, que nós nos alimentamos da mídia, ele não se nutria de falsas esperanças, mas ele estava cheio da palavra de Deus, estava cheio do Espírito de Deus, estava revestido da alegria, da paz, que excede todo o entendimento, que só vem de Deus, e só Deus pode nos dar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos dá diversos ensinamentos preciosos acerca de uma vida que agrada a Deus, que se satisfaz em Deus, que é feliz em Deus, independente da situação que você está vivendo. Você pergunta, mas é fácil, pastor, dizer que fique em paz, seja feliz, quando está faltando comida, quando não se tem um dinheiro para pagar a conta? É fácil falar em paz e alegria quando a situação é difícil, tem gente doente. Paulo enfrentava um espinho na carne, que muitos comentaristas acreditam que era uma doença. Paulo, escrevendo, ele disse que soube aprender a se contentar em Deus, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, mesmo tendo pouco ou tendo muito, mesmo quando se sentia abastado ou se sentia sem nada, passando necessidade. Um homem que subiu até o terceiro céu passou necessidade, sofreu naufrágios, sofreu açoites, sofreu perseguição, foi rejeitado pela igreja que ele se dedicou muito em amor, a igreja de Corinto. Lideranças o rejeitaram, e ele mandou cartas para a igreja de Coríntios, insistindo no seu amor, querendo ir lá para poder ajudar aqueles irmãos, e ainda se propondo a ir sem nenhum custo para aquela igreja, para que não fosse peso, dificuldade alguma para o evangelho. Mas ele estava preso, mas porém ele nos dá um ensinamento maravilhoso para aquela igreja e para nós. Versos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante do Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Será que Deus quer que vivamos uma vida de ansiedade? Será que a Bíblia está defasada? Foi para um contexto de 2000 anos atrás, e hoje não se aplica mais no nosso cotidiano, onde o tempo passa muito rápido, as coisas evoluem de forma rápida. Será que não conseguimos
viver aquilo que Deus quer que eu e você viva? Será que nós estamos falando sobre uma utopia, sobre algo de fábulas, um conto, uma historinha inventada por alguém? O que é que Deus quer que nós façamos para não ter ansiedade? Neste texto que nós lemos, encontramos algumas respostas sobre a vontade de Deus para viver uma vida livre da ansiedade. Destacamos algumas verdades, e eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, a partir do verso 6, na parte A. Em primeiro lugar, Deus não quer que você viva ansioso. Verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não viver ansioso não é algo que Deus está sugerindo, não é algo que o Senhor está nos indicando como opção. Ele está expressamente declarando a vontade dEle, e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e Deus está dizendo a nós, a mim e a você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como eu falei, Paulo tinha todos os motivos para estar ansioso, mas ele não estava ansioso. Jesus Cristo, ao falar sobre ansiedade, ele disse, após o sermão, ali naquele contexto do Sermão do Monte, na parte final, em que ele chama os discípulos a uma reflexão e começa a falar sobre as aves do céu que não semeiam, sobre os lírios do campo que não trabalham, não fiam, não fazem nada, mas são belíssimos. E Jesus fala que os gentios que não conhecem a Deus é que vivem ansiosos pelo que comer, pelo que beber e pelo que vestir. Não é vontade de Deus que eu e você viva uma vida de ansiedade. Por quê? Porque ansiedade, sabe o que significa? É eu dizer: Senhor, eu não confio em Ti. Senhor, eu não acredito que Tu existas. Se o Senhor existir, o Senhor não irá suprir as minhas necessidades. Ansiedade é isso. Ansiedade é igual a incredulidade. Pasme, meu irmão. Incredulidade é falta de confiança. É você reduzir o Deus que criou todas as coisas, que já falou em sua palavra, que você vale muito mais do que um passarinho, do que um lírio do campo, e Ele dá todos os recursos necessários para que os passarinhos vivam e se alimentem, e os lírios do campo que embelezam a paisagem, mas depois são tirados e jogados ao fogo. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos animais. Deus, depois que criou todas as coisas, criou um ambiente perfeito. Deus criou o homem do pó, do barro, e soprou o seu fôlego de vida. Deus criou o ser humano como coroa da sua criação. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ainda que por causa do pecado, o pecado manchou essa imagem, mas nós que estamos em Cristo, nós que servimos ao Senhor, nós que somos filhos de Deus, nós que o aceitamos ou nos rendemos ao seu senhorio, nós temos promessas para nós. Nós temos promessas vivas e poderosas e que estão de pé para mim e para você, para não andar ansioso por coisa alguma, porque Deus suprirá a minha e a tua necessidade. Pode ser que aquilo que eu alimentei em meu coração como fruto, como produto daquilo que eu consumi, que não foi a vontade de Deus, eu dei um passo maior do que as pernas para conquistar algo que não era a vontade de Deus, ou me comprometi, comprei demais, passei o cartão e depois a fatura veio,
né? Porque você passa o cartão, é bom demais. Passa o bichinho ali, ó, bota a senha, pega o produto e vai. Passa de novo o cartão, coisa boa, né? Aí alguém diz, opa, para capim dos meus sonhos, né? Passa o cartão, é bom demais. Mas a fatura chega. A fatura chega e se paga com o quê? Com dinheiro. Aí um vendedor diz, olha, você divide em 12 vezes sem juros. Só que o juros já está embutido ali no valor. Ele diz que é sem juros. E você vai em quê? Na vantagem. É promoção. É promoção. Aí você vai no cartão e depois vem a fatura. E aí, Senhor, me ajude, Senhor. Eu estou ansioso, Senhor. Senhor, me socorre. Aí o Senhor diz, vai fazer suas contas, seu cabrinha. Vai fazer suas contas, vai ver direito o seu orçamento, o que é que você ganha, o que é que você pode gastar. Vai ver o seu orçamento, seja prudente. Você vai construir uma casa, você vai fazer o cálculo, o orçamento, para ver o que é que você pode fazer, para que alguém, quando passar, não comece a zombar de você, porque você deixou a obra pela metade. Isso a Bíblia nos ensina, mas nós desobedecemos. Então, não há motivo que justifique uma vida de ansiedade, irmãos. Não há motivo. Não há motivo para nós que servimos ao Senhor. Não há motivo para nós que servimos ao Senhor viver uma vida escrava da ansiedade. Eu lembro de uma história de um homem que estava doente num hospital psiquiatra. Ele estava no hospital psiquiátrico e ele passava o dia, vários momentos, com o vidro na parede. E a enfermeira observou aquilo e perguntou: o que é que você está fazendo aí? Aí ele disse: silêncio, vem cá. E a enfermeira se aproximou. Aí ele fez assim para ela ouvir. Ela começou a ouvir junto à parede. E passou alguns minutos e ela disse: eu não estou ouvindo nada. Aí ele: eu também não. Mas o que é que você está fazendo aí? Eu estou esperando para ver se eu escuto alguma coisa. Ele estava se ocupando o dia todo para ver se ouvia alguma coisa, se ocupando antecipadamente. Isso é o que? Preocupação. Porque você anda preocupado, porque você anda antecipando seus problemas, que você não sabe nem se virão, se existirão, se acontecerão. E você traz algo incerto do futuro, do amanhã, que você não tem a capacidade alguma de mudar, e você antecipa para o hoje, e sofre, e se preocupa. E 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não quer que eu e você seja escravo da ansiedade. Outra verdade que eu encontro nesse texto, ainda no verso 6: Deus quer que você, meu irmão e minha irmã, confie nele. É a vontade de Deus. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Como? Eu coloco em prática isso? Orando, apresentando a Deus a situação. Mas Deus já sabe de todas as coisas, Deus é onisciente. Eu já orei a Deus, continue orando, porque a palavra oração nesse texto, ela tem um significado de adoração. E eu e você que servimos ao Senhor, fomos chamados por Deus para viver em constante adoração. Então ore o tempo inteiro, se for necessário. Ore, porque é um antídoto que Deus está me dando, está te dando para combater a ansiedade. Oração com ações de graças, louvando a Deus, oração com súplicas, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele não é um Deus que está no mais alto sublime trono e distante de nós e nos abandonou aqui na terra, mas Ele está lá, mas também está aqui. Ele enviou o Consolador que habita em nós, habita no meio do seu povo, e Ele cuida de nós. Oração. A batalha contra a ansiedade, ela é decidida no campo da mente, meu irmão.
é no campo da mente. Você precisa orar, você precisa colocar na sua mente a palavra de Deus, você precisa orar crendo na palavra de Deus, você precisa citar a palavra de Deus, você precisa fazer como Davi fez, porque estás abatida, ó minha alma. Espere em Deus. Veja o que tem no verso 8. O que é que você precisa fazer? Ocupe a sua mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus está falando aqui para mim e para você, meu irmão e minha irmã, Fábio. Pense nos seus problemas, antecipe os seus problemas, traga os seus problemas, sofra agora como um peru de festa. Não chegou nem Natal ainda e já está ali sofrendo, você morto, vamos matar, vamos comer. Sofra, não, mas Ele está dizendo: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, pensai. É uma ordem, pensai. Pensa em quê? Na palavra de Deus. Ocupa a sua mente com a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós corremos logo para o fácil. Pega uma pílula aqui, bota na boca e vai dormir. A ansiedade para. Pensa na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, cita a palavra de Deus, cita a palavra de Deus para você mesmo. Ocupe a sua mente e suas emoções, a sua razão será dominada pela palavra de Deus, e a palavra, o verbo, é Jesus Cristo, e Deus fará uma obra maravilhosa na sua vida, porque isso não é mandinga não, isso é a palavra de Deus que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que Deus tem compromisso com ela, que Deus zela para cumprir a sua palavra. Aleluia. E nós desfrutamos dessas bênçãos que Deus nos dá, a sua palavra, quando a usamos. A batalha contra a ansiedade, ela deve ser executada por mim e por você. Não adianta só pedir a Deus e orar: Deus, tira essa ansiedade de mim. Você deve orar pedindo, mas você deve obedecer a palavra de Deus. Você deve estar atento à palavra de Deus, aquilo que Ele já está ensinando, e devemos, na obediência, agir corretamente. Se Deus já nos ensina aqui, o que é que nós sabemos de cor e salteado? Que a Bíblia é nosso manual de fé e de prática. E por que não praticamos? Se já está aqui, e por que eu não vou no manual, ao invés de ir na bula do remédio? Eu estou falando remédio, se brincando, mas claro que em dado momento, né, a gente tem que, é bênção também, né, mas não ser escravo do remédio, falando no contexto de ansiedade. Então, se é manual, eu vou olhar o que é que no manual do céu tem dizendo para mim, qual a receita de Deus para a minha vida. E Deus tem em sua palavra uma receita do céu, quentinha, para lhe abençoar. Praticai, verso 9: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. Não adianta ser ouvintes da palavra, não adianta eu trazer uma palavra sobre a ansiedade, falar sobre a palavra de Deus que cura a ansiedade, que nos liberta da escravidão da ansiedade, se eu sair pela porta e agir do mesmo jeito de antes. Eita, mas cadê fulano e tal que não me ligou? Cadê o que é que vai acontecer amanhã? E as coisas que eu tenho para pagar, e não sei o que, e lá vai. Fulano e tal ficou de falar comigo e não falou. E aí agora, como será o resultado do exame? Como é que será o veredito do juiz? Como é que será? O que é que vão me dizer? Será que vão me aprovar? E você fica antecipando problemas, antecipando o presente, e sofrendo hoje. Pratique a palavra de Deus. Com isso eu lembro de outra historinha.
de dois empresários que estavam conversando sobre a crise econômica no Brasil, governo Temer, negócio terrível. E eles conversando, almoçando, aí um disse assim, Eduardo, né? Esse que contou o problema, disse, meu amigo, minha casa vai ser leiloada pelo banco. A situação está difícil. Aí o amigo dele disse, mas Eduardo, e como é que você está, meu amigo? Você está... Eu imagino que você não esteja nem dormindo. Aí Eduardo disse, eu não estou nem aí. Como é que você não está nem aí? Eu não estou nem aí porque eu contratei um profissional de primeira. Um profissional de preocupação. Contratei ele e ele vai resolver tudo. E aí ele se preocupa por mim. Mas rapaz, que maravilha! Como é que eu contrato esse profissional? Me dá o nome dele, me dá o telefone dele. Aí Eduardo disse, eu vou lhe dar, agora não é barato não. Aí disse, quanto é? R$150 mil por ano. Mas como é que pode, se você está para perder a casa, porque você não tem dinheiro, e você vai pagar R$150 mil para um cara se preocupar com você? Como é esse negócio? Como é isso? E ele disse, eu não estou nem aí, como é que eu vou pagar? Eu contratei ele vai se preocupar por mim. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos terceirizar essa preocupação mesmo. Devemos colocar diante do altar do Senhor. Devemos planejar, devemos sonhar, devemos pensar em organização, devemos pensar em estratégias de alcançar alguns objetivos, sim, e colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor todas as coisas, colocar diante de Deus, porque nós não temos a capacidade de mudar 1 centímetro sequer da nossa estatura amanhã. Se eu estou com 1,76 m, eu acho mais fácil eu diminuir, né? Porque você vai envelhecendo, meu pai, eu era pequenininho, meu pai era alto que só. Quando eu fiquei adulto, meu pai tão pequenininho, eu disse, como é que foi isso? O que aconteceu? Mas o fato é que nós não temos a capacidade, segundo Jesus, de mudar nada do amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã você coloca diante de Deus. O hoje você faz dentro das suas limitações, daquilo que você pode fazer. Você persevera, você se esforça, mas você deposita toda a sua confiança naquele que é digno de confiança. Amém? Outra verdade que eu aprendo nesse texto, no verso 9, na última parte, que Deus quer ser o guardião do seu coração, e o Deus de paz estará convosco, com a paz que ultrapassa todo entendimento. Essa paz aqui não é a paz do cemitério, não é uma paz sem problema, não é uma paz que eu tenho quando eu vou pagar uma conta amanhã de R$100 e eu estou com os R$100 na minha conta, então eu estou tranquilo. Não é essa paz. É uma paz que, independente da situação, independente das circunstâncias, independente da dificuldade, independente do que você está enfrentando, você tem paz, porque a paz vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Disse Jesus, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, é a paz dele, exclusiva dele, que excede todo o entendimento. É uma paz que guarda o meu e o teu coração. É uma paz que gera uma fortaleza no meu e no teu coração para impedir que a ansiedade entre. É uma paz que é como que Deus estabelecesse guardiões, muralhas, que nos dá a capacidade de impedir que a ansiedade venha ao nosso coração e nos domine novamente, nos escravize novamente. É a paz de Deus, é a paz de alguém que colocou toda a sua expectativa em Deus. Dessa forma a sua esperança está em Deus,
Nele Ele espera, nele nós esperamos, porque sabemos que Ele é fiel, que Ele tem poder. Essa paz por pensar em Deus que é grandioso no seu caráter bondoso, nas suas misericórdias que não tem fim, na sua graça derramada, na sua bondade na criação, naquilo que nós não fizemos para merecer, e nós temos de Deus a graça comum, que é o ar que respiramos, nós temos a água para beber, nós temos o alimento. É meditar naquilo que Deus já nos deu, sem fazermos nada para merecer, a maior bênção de todas elas, o seu sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por você. Essa paz, meu irmão, ela guarda tanto os meus sentimentos, os teus sentimentos, como os nossos pensamentos. Nós não temos tempo para nos ocupar de preocupações, né? Nós não temos tempo de nos ocupar nos preocupando, porque não antecipamos o que não sabemos que vai acontecer, porque não somos videntes, não temos poder de mudar amanhã, mas podemos hoje orar pelo amanhã, podemos hoje colocar diante de Deus o amanhã e descansar no Senhor, confiando, porque Ele tem cuidado de nós. A confiança em Deus é o antídoto para o veneno da ansiedade. Porque ansiedade é incredulidade. Ansiedade é você desconfiar de Deus. E então concluo trazendo algumas aplicações sobre o que fazer para ter uma vida confiante, protegida contra a ansiedade. Em primeiro lugar, não esteja preso a correntes do passado. Perdoe, se livre de tudo aquilo que você arrasta, que não lhe pertence, ao modelo de Cristo, que você não merecia e Ele lhe perdoou os seus pecados. E quando nós nos arrastamos por coisas do passado, isso gera em nós ansiedade, sentimentos negativos, angustiantes, e nos escraviza. Em segundo lugar, no presente, ocupe a mente da bondade de Deus, ocupe a mente da palavra de Deus, ocupe a mente com Deus. Medite na palavra de Deus, estude na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Tenha certeza que Deus é soberano e Ele cuida de você no presente e cuidará de você no futuro. Terceiro lugar, como você não tem a capacidade de mudar o amanhã, deposita a tua esperança em Deus. Espere em Deus. Diminui o teu nível de exigência das pessoas. Às vezes nós exigimos demais e a frustração, ela está relacionada diretamente com o tamanho da minha expectativa de alguém. Se eu espero muito de alguém, eu serei muito frustrado se aquela pessoa não conseguir corresponder à minha expectativa. E aquela pessoa tem muita chance de me frustrar, porque ela é pecadora e falha, assim como todos nós. Diminua as exigências sobre você mesmo. Você é ser humano, você é limitado, você cansa, você adoece, e coloca a sua esperança em Deus, que te fortalece hoje, que te sustenta hoje, e que o amanhã Ele prepara e o seu nome será glorificado em sua vida, que você serve a Deus. Amém? Trabalhe, planeje, sonhe, mas sabendo que o executar vem do Senhor. Pode se preparar, pode se organizar, mas coloque sempre diante de Deus. E se não correr da forma que você espera, saiba de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus opera através das situações para o nosso bem. E quando dá algo errado, nós meditamos: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com essa situação?
O que é que eu posso aprender de Ti, Senhor, nessa situação difícil? Sua esperança, meu irmão, deve estar somente no único lugar que ela deve estar, em Deus. Mateus 10:29 diz: não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda? Não se vende 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão, se não for a vontade do Pai. Ou seja, Jesus faz uma pergunta: 2 passarinhos não custa uma pequena moeda? E o Pai Celestial, que controla todas as coisas, permite que alguém casse ou mate uns passarinhos para se alimentar, porque Deus permitiu, para o sustento daquelas pessoas. E então Jesus continua, verso 30: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Eu e você vale muito mais do que muitos passarinhos, irmãos. Nós não somos animais, somos filhos do Senhor. Amém? Com isso eu concluo, e queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse diante de Deus a sua vida em primeiro lugar, irmão. Isso é muito importante, preste atenção. Preste atenção, com os olhos fechados. Em primeiro lugar, já que a ansiedade é incredulidade, logo é pecado. Em primeiro lugar, reconheça o seu pecado. Se você vive ansioso, reconheça o seu pecado diante de Deus e peça perdão a Ele. Peça o perdão a Deus por viver ansioso. Peça perdão a Deus por desconfiar de Deus. Peça perdão a Deus por ignorar a palavra dEle. Peça perdão a Deus por não viver por fé e estar vivendo por vista, pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você tem. Se arrependa. Esse é o primeiro passo para a mudança, para a transformação. E havendo o arrependimento verdadeiro, receba o perdão de Deus, receba libertação da escravidão da ansiedade, receba cura, receba o remédio de Deus para a ansiedade a qual você está escravizado. Coloque seus planos diante de Deus. Ore a Deus. A palavra de Deus diz: quando estivermos orando, se alguma coisa contra alguém, perdoai. Em primeiro lugar, Jesus está falando quando, ou seja, todo crente ora. Não é uma opção, é algo natural de todo crente, de orar. Ore a Deus, apresente suas causas, suas razões, coloque diante do altar do Senhor e descanse nele, confie nele. E com ações de graças adore ao Senhor por quem Ele é, independente do que você tem, independente do que Ele te deu, independente do que Ele pode te dar. Entre na presença do Senhor constantemente com ações de graças, louvando ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, pela sua graça que lhe alcançou. Quando você não merecia, Ele lhe resgatou e lhe salvou, lhe tirando do reino de trevas e transportando para o reino do Filho, do seu amor. E descanse na providência do Senhor, sabendo que há planos de Deus, traçados por Deus para você, irmão. Você não viverá o amanhã de forma aleatória, sendo refém do caos. Não. Ande pela palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, nos trilhos da palavra de Deus, e viva uma vida de paz, de alegria.
de comunhão com Deus. Aproveite hoje do que Deus já te deu e contemple a bondade de Deus na sua vida. Senhor Deus, abençoa, Pai, teus filhos. Sara, Deus, os corações com a tua paz. Derrama da tua paz, que recebe todo entendimento sobre nossas vidas. E nos ajuda a colocar em prática, Senhor, a tua palavra, a praticar, a pensar conforme o Senhor nos ensinou. Abençoa teus filhos, Senhor, para que eles tenham coragem, atitudes de a partir de hoje ter momentos de devocional, de meditação da tua palavra, de oração. Que ele, ao invés de ficar pensando em problemas, em pensamentos negativos, em frustrações, em problemas do passado, eles exaltem o teu nome, falem da tua grandeza, das tuas promessas, meditem na tua palavra, Senhor, e coloque diante de ti todas as coisas, e se ocupem daquilo que podem fazer, daquilo que está ao alcance deles, se preparando, planejando, estudando, trabalhando e esperando o executar de ti, Senhor. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que falou ao meu coração. Eu tenho certeza que falou ao coração dos teus filhos, porque é a tua palavra e não a do pastor Fábio. E essa palavra, ela é viva e poderosa, e o Senhor tem compromisso com ela, e ela não volta vazia. A minha oração, ó Deus, é que essa palavra, ela caia em coração fértil e ela produza efeito, ela produza frutos, Senhor. Ela não seja abafada pelos espinhos, pelos cuidados deste mundo, e nem caia em terreno raso, Senhor, para que logo venha crescer, mas rapidamente morra, porque não tem profundidade de raiz. Mas que a tua palavra, Senhor, caia em solo fértil e cresça e frutifique para a glória do teu nome. Não queremos ser escravos, Senhor, da ansiedade. Que a tua paz, ó Deus, nos guarde em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.